Já aqui em Paraíso, a dona Iolete me convidou para ir para o Encontro da Cultura lá em Palmas, né? E nós fomos. Quando chegou lá, tinha um cinegrafista que tinha feito um filme sobre os caretas de Lizarda. E eu não tinha visto ainda o filme. E nesse filme, um velhinho que tem lá falando é meu pai, o velho Antônio Luiz Lustosa, falando da tradição dos caretas de Lizarda. Porque essa tradição, ela veio lá do Império, né? Só que ela acabou porque as coisas foram acontecendo e Lizarda foi um dos poucos redutos em que não tinha muito acesso às coisas. E que continuou, então permaneceu aquilo ali. O que é os caretas? É na sexta-feira, na sexta-feira santa tem toda aquela, né, toda aquela procissão, né, a reverência à morte de Cristo, né? E no sábado de Aleluia é o momento em que todo mundo, porque lá falava o seguinte, sábado de Aleluia é onde a gente vai descontar os... Podia até o Paulo Júnior, procura aí, Paulo Júnior, uma fotografia aí dos caretas de Lizarda pra gente mostrar aqui que é uma brincadeira até meio... É pesada, é verdade, Então, assim, a tradição era o seguinte, os caras se reuniam, eles tiravam, eu não sei se você já viu falar na cuia. A cuia é uma cabaça que você corta, e aí eles cortavam essa cabaça, colocavam para secar, faziam os furos do nariz, dos olhos e tudo mais, colocava a barba e botava, amarrava na cara, né? E se vestia de palha, de tudo tal. E eles formavam uma quinta. O que é uma quinta? Eles pegavam pé de bananas, cana de açúcar, aquelas canas, tiravam as canas, e faziam tipo um cercado no meio da praça. E ali eles colocavam tudo. Colocavam o cacho de banana, colocavam as canas ali e tudo mais, para as pessoas roubarem. Só que quem fosse roubar, podia ter certeza que podia apanhar muito, né? Aí levar uma lição. Aí eles pegavam uma... Olha os caretas de Lizarda, é isso aí, olha só. Eles se misturavam com a palhoça. Olha lá a pinhola na mão, tá? Então lá pode ver que dói sim, Dedé, nas costas? Você pode ver que lá atrás você vê o cercado com a quinta, né? Com cana de açúcar, com os pés de banana. Eles colocavam árvores com um dinheiro lá em cima, qualquer quantia lá em cima, pendurada para os caras subir na árvore lá, tirar o dinheiro. Olha, apanhava demais, né? Até chegar embaixo. E isso acontecia, mas isso fazia espontaneamente. Ninguém ficava aborrecido. Toda a comunidade participava. A cidade inteira ficava. É claro que as crianças, tudo ficava mais distante, mas todo mundo achava bom, era as pessoas. A pessoa ir para pegar a cana e apanhar, se sujeitar, levar uma lapada. Como é que está hoje em dia, professor, essa tradição? Ainda mantém viva? Sim, ainda mantém. Aí, a partir do momento em que foi feito esse documentário, ele passou a ser exibido, tanto é que na época, me parece que na época do governador Marcelo Miranda, ele chegou a ganhar um prêmio. Procura aí, Paulo, o documentário, ver quem é o diretor para a gente citar. Documentário sobre os caretas. Os caretas de Lizarda. Então esse documentário ele foi levado, ele teve uma repercussão muito positiva. E porque é uma história cultural de uma região, de uma cidade, né, que ficou isolada por muitos anos. E ele foi levado para, eu acho que não sei se não foi no Pará ou foi no Acre, que ele ganhou um concurso. E até no exterior ele foi apresentado, né, os caretas de Lizarda. E passou então a receber um certo incentivo cultural do Estado. Tá? Então, para manter a tradição. Hoje ainda existe a tradição dos caretas. Tá? É uma coisa interessante tal, que ficou como um evento cultural da minha cidade. Tá? Então, esses caretas de Lizarda hoje é conhecido praticamente no estado inteiro e ele já foi para muitos lugares. Bacana, professor João Paulo, nosso convidado de hoje aqui falando de história, falando da sua história, né? Trazendo esses, olha aqui, o documentário, deixa eu só passar a informação aqui dos caretas de Lizarda. O Marcelo Silva e o Hermes Macedo, que são aí os diretores, né? O Marcelo Silva da Public, né? Um abraço aí. Marcelo fez esse trabalho junto com o Hermes Macedo aí, retratando a brincadeira dos caretas, realizada há mais de 100 anos
Em Lizarda. Exatamente, é muito tempo, né? Eu não cheguei a ver porque a minha mãe chegou em Lizarda com 5 anos. Ela a origem dela é de Barreira do Piauí, tá? Ali próximo de Gilboés. Então a família Barreira todinha ali da região. A cidade chama Barreira por causa da família Barreira lá naquela região do Piauí. E ela chegou muito cedo em Lizarda, com 5 anos. E minha mãe me contava essas histórias. Lá em Lizarda, lá tem um morro, que nós chamamos, né? Um morro, chamado Morro da Porta. É uma elevaçãozinha que tem e tal. E lá, até hoje, tem um local lá que tem uma cruz lá em cima do morro e um local bem limpo, assim, ficou limpo. Lá tem uma história interessante. E eu me lembro que quando eu estudava a cartilha, vinha essa historinha. Dizem que em Lizarda, município de Pedro Afonso, tal, diz que um garoto muito maldoso, e ele foi... A mãe pegou, o pai estava trabalhando na roça e a mãe pegou uma galinha, um frango assado e mandou para ele levar para o pai. Ele comeu o frango na estrada e chegou lá e aí disse que quando chegou a mãe foi, eles chamam de excomungar, né? A palavra que se usa lá no interior. Excomungou e ele virou, assim, ele sumiu, desapareceu e depois ele apareceu em forma de espírito lá em Lizarda. E a história de Lizarda, dessas assombrações, era há muito tempo atrás, né? Minha mãe ainda era moçotinha. Diz que teve uma época em que para você cozinhar a comida, as pessoas tinham que colocar uma cruz no texto da panela. Porque era um fogão caipira, fogão a lenha, então eles colocavam uma cruz no texto da panela, porque se você não fizesse isso, quando você chegava, a panela estava cheia de estrume de gado, de animal, tá? A panela... Então, lá tinha um cara chamado Félix Brito. Esse senhor, ele era um cara de orações. E ele era o cara... Teve uma época em que ele proibiu lá em Lizarda de qualquer xingamento. Ninguém podia xingar. Tá? Porque ele estava expulsando esses demônios, entre aspas, esses demônios da cidade, né? Então, ele proibia as pessoas de xingar para que aquelas assombrações fossem embora. Né? Teve uma época em que teve uma senhora lá e eles jogaram um ferro que eles chamavam de badalo do sino. Quase mata a velha. O que lá de cima diz que caiu do céu aquele negócio, bateu na cabeça da velha. Então tinha muita história nesse sentido. E o velho Félix, chegava aquelas pessoas com espírito maligno dentro, né? Às vezes chegava uma mulher franzininha e ela jogava 2 homens no chão e tal. Aí o velho Félix chegava e botava a mão em cima e tirava aqui. Só ele conseguia. Era o benzedor. Era o benzedor. Então é uma história muito interessante. Então essa história chegou aí para os livros, né? A cartilha de as cartilhas de alfabetização contando essa história. Mas não foi da minha época, foi na época dos meus pais ainda novos, jovens ainda. Eu só sei relatar pelo fato de eles me contarem essa.